Que a graça e a paz do soberano Criador e de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com todos vós. Vamos mais uma vez estudar a santa palavra de nosso Deus e hoje o estudo que faremos tem como título Milagres de Cristo. É o estudo de número 36 e esse estudo ele é composto por 25 perguntas e respostas baseadas na palavra de Deus sobre os milagres de Cristo. E nós vamos agora nos ajoelhar para buscarmos a Deus em oração, para pedir a Ele a iluminação de seu Espírito Santo, para compreendermos o estudo desta hora. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o seu nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Somos gratos por podermos mais uma vez estudar a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, a iluminação do Teu Divino Espírito, para que os nossos telespectadores compreendam este estudo e também para que eu abrir a minha boca para tomar a Tua palavra em meus lábios, eu seja, Senhor, de tal forma ungido pelo Teu Divino Espírito e venha assim então a falar aquilo que esteja de acordo com a Tua vontade. Suplico essas bênçãos em nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, o estudo que faremos agora, e como você percebeu aí em sua tela, tem como título Milagres de Cristo. E com certeza não conseguiremos falar e abordar detalhadamente sobre este assunto, é um assunto muito amplo, mas em 25 perguntas e respostas vamos ver o que podemos apresentar a respeito deste tema tão importante. A primeira pergunta de nosso estudo é essa que você vê aí agora, que tem como questão para nós as seguintes palavras. Que testemunho deram da obra de Cristo os principais dos sacerdotes e os fariseus? Vamos ver que testemunho eles deram. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? São João 11, 47. Então aqui nós vemos aqueles homens, aqueles líderes religiosos preocupados em saber o que fariam com Jesus, porque ele estava realizando sinais muito grandiosos e arrastando muitas pessoas. Pergunta 2. Por meio de que disse Pedro no dia de Pentecostes, Cristo havia sido aprovado por Deus? Então vamos ver o que Pedro disse a esse respeito. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis. Atos 2, 22. Então nós vemos aí que Pedro afirmou que Jesus ele foi aprovado com sinais, com maravilhas, com todos os prodígios, os milagres que ele realizou, ele foi aprovado, ele demonstrou assim então ter sido aprovado para aquele ministério. Pergunta 3. Por que meio dizia Jesus expulsar os demônios? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. São Lucas 11, verso 20. E também São Mateus 11, 28, diz pelo Espírito de Deus. Durante a terceira praga no Egito, a de transformar o pó em piolhos, os mágicos, não conseguindo imitá-la, disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Êxodo 8, 18 e 19. Então nós vemos aqui que Jesus realizava a expulsão de demônios por meio do poder de Deus, do dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Pergunta 4.
Em que se baseava Nicodemos para crer que Cristo era um mestre vindo de Deus? Vamos ver o que disse Nicodemos para se basear e pronunciar aquela palavra de aprovação a Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. São João 3, verso 2. Então nós vemos aí que realmente Nicodemos percebeu que Jesus não era uma pessoa qualquer. Ele era realmente um mestre vindo de Deus, porque os sinais que ele realizava demonstravam esse fato. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 5. Depois da cura do cego, com o que buscavam alguns fariseus provar que Cristo não era Deus? Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. São João 9,16, primeira parte. Era uma falsa acusação esta. Cristo guardava o sábado, mas não segundo as concepções dos fariseus, quanto a esta observância. Ver o estudo Cristo e o Sábado, página 428. Então nós veremos mais adiante, esse estudo. O fato é que os fariseus alegavam que Jesus não era de Deus porque ele realizava milagres no sábado. Mas essa era uma falsa afirmação. Porque, segundo os fariseus, nas regras que eles próprios criaram, porque isso não está na lei de Deus, não se podia realizar milagres no sábado. Então, eles manifestaram assim a sua incredulidade quanto à obra de Cristo e o seu ministério. Pergunta 6. Que pergunta fizeram outros em rebate a este ponto de vista? Vejamos. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. São João 9,16, última parte. Aqui o texto está se referindo entre eles, entre os próprios sacerdotes, porque alguns afirmavam incredulamente que ele não era uma pessoa vinda de Deus porque ele realizava milagres no sábado. Outros ali entre os próprios sacerdotes afirmavam: como esse homem não pode ser de Deus? Será que um pecador ele faz tais milagres, tais sinais? Então houve ali uma certa dissensão entre eles a esse respeito. Pergunta 7. Qual foi o resultado dos milagres que Cristo fez nessa primeira Páscoa? Vamos ver qual foi o resultado. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. São João 2, verso 23. Então, os milagres que Jesus realizou nessa Páscoa levou muitas pessoas a crerem nele, como realmente um mestre vindo de Deus. Pergunta 8. Que pergunta a realização desses milagres levou muitos a formularem? Vamos ver que pergunta foi essa. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? São João 7, 31. Então eles ficaram com essa dúvida: será que o Messias vai fazer mais milagres do que esse homem tem feito? Ou será que esse realmente é o Messias? Então gerou essa dúvida no ar, Pergunta 9. Por que eram muitos atraídos a Cristo? E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. São João 6, verso 2. Então nós vemos aqui que muitas pessoas seguiam a Jesus por ver os seus milagres, por se admirar com esses milagres. Temos uma nota em nosso estudo que diz assim: um milagre é uma manifestação de poder divino ou sobre-humano, por uma maneira fora do comum ou extraordinária, daí o atrair a atenção. Cristo alimentou os 5.000 com a multiplicação dos pães e peixes, e todos se admiraram. Todos os dias Deus alimenta milhões da humanidade com a multiplicação dos frutos da terra, e ninguém se maravilha. Cristo, por um processo abreviado, transformou a água em vinho, e todos ficaram espantados. Mas todos os anos Deus faz isso mesmo, por um modo comum, mediante a videira, em quase ilimitadas quantidades, e ninguém se surpreende. O milagre divino, portanto, sempre que se realiza, visa curar e salvar e chamar a atenção para a fonte do divino poder. Então, como vimos aí, meus amados, os milagres, eles realmente são um fato excepcional na atuação divina na vida humana.
mas muitas vezes é necessário nós observarmos os milagres nas pequenas coisas, nas pequenas situações da vida, no ar que respiramos, na água que bebemos, no alimento que providencialmente Deus tem posto em nossa mesa. Os pequenos milagres da vida realmente devem despertar em nós a admiração, o respeito e o temor, e também a gratidão a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. Pergunta 10. Que disse o povo ao ouvir essas coisas? Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. São Marcos 7:37. Então as pessoas ficaram maravilhadas, né? E diziam que Ele fazia tudo bem. Tudo que Ele colocava, tudo que Ele tocava, os enfermos que Ele tocava, Ele curava. O ministério de Jesus foi maravilhoso. E Ele continua atuando. Esse Jesus continua vivo. E Ele pode realizar milagres na sua vida. Ele pode realizar transformações grandiosas na sua vida. Basta confiar. Pergunta 11. Que espécie de doenças e enfermidades curava Jesus? E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. São Mateus 4:23 e 12:15. Então nós vemos aí que ele curou todas as enfermidades e moléstias. Não teve uma enfermidade que diante de Jesus ela era incurável. Jesus curava todas, até as mais graves aparentemente. Ele curava nas pessoas que iam até ele. Vamos para a pergunta 12. Quem era trazido a Jesus? E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. São Mateus 4:24. Então, todos esses indivíduos aí, nessas situações mencionadas no texto, eles iam a Jesus, e também de várias partes, como o texto vem dizendo, da Síria, e todos eles eram curados. Pergunta 13. Que disse Cristo sarou a mulher que lhe tocou nas vestes? A tua fé te salvou. São Mateus 9, verso 22. Olha que interessante, né? Pergunta 14. Que disse ele aos dois cegos quando os curou? Vejamos. Seja-vos feito segundo a vossa fé. São Mateus 9, verso 29. Pergunta 15. Que disse Cristo a outro, cuja vista ele restaurara? A tua fé te salvou. São Lucas 18, 42. Então, note bem, meus amados, que em todos esses casos, Jesus ele apontou para a fé daquelas pessoas. Falou assim, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então, nesse processo de cura, é importantíssimo que você exerça fé que realmente Jesus tem poder para fazer maravilhas em sua vida. E se você tiver fé, pedir com fé, ele fará. Pergunta 16. Por que não operou Cristo muitos milagres em sua própria terra? Vamos ver por que Jesus não pôde realizar muitos milagres na sua terra natal. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. São Mateus 13, verso 58. Então, a incredulidade daquelas pessoas ali que cresceram vendo a Jesus, que viram Jesus crescer desde pequeno, sabendo que José era seu pai terrestre, né, e Maria sua mãe, eles demonstraram incredulidade. Como pode? Nós conhecemos esse homem, é filho do carpinteiro, sua mãe é Maria, os seus irmãos são fulano de tal. A incredulidade daquelas pessoas bloqueou a atuação de Cristo em suas vidas. Talvez é esse o mesmo motivo que está bloqueando a atuação de Cristo em sua vida. Talvez você agora que me assiste tenha demonstrado incredulidade que Jesus pode atuar poderosamente em sua vida e resolver seus problemas de uma forma maravilhosa. E você não tem experimentado isso. Tenha fé. Jesus ele pode realizar os milagres que você necessita. Se você não tem fé, peça
que ele aumente a sua fé, e ele assim o fará. Pergunta 17. Que lição visava Cristo ensinar ao curar o paralítico? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. São Lucas 5, 24. Por seus milagres, portanto, Cristo visava ensinar fé no poder de Deus, não somente para restaurar o físico, mas para curar o espírito. Então nós vemos aí que Jesus, ao curar aquele paralítico, ele queria ensinar a importante lição de que ele tem poder, tem autoridade também para perdoar pecados. Não somente para curar. Ele quer curar o físico, mas também ele quer curar a alma, oprimida pela culpa, pelo peso do remorso, da culpa pelo pecado. Ele quer transformar essa culpa, esse remorso em arrependimento, despertando em nós a confissão pelos nossos pecados e o abandono dos mesmos, para que ele assim restaure a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo e a transformação seja completa. Pergunta 18. Que efeito tinha os milagres de Cristo sobre os indivíduos restaurados e o povo que os testemunhava? Então vamos ver a resposta a essa pergunta 18. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. São Lucas 18, 43 e 13, 17. Então o efeito de Jesus, que Jesus causava nas pessoas, ele alegrava as pessoas, elas glorificavam a Deus, elas ficavam admiradas, davam louvores a Deus por tudo aquilo que eles estavam vendo, tendo o privilégio de ver. Pergunta 20. Em que milagre culminou Cristo suas obras na terra? E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai e deixai-o ir. São João 11, 43 e 44. Agora a próxima pergunta, que é uma continuação do mesmo assunto aí, né? Pergunta 21. Qual foi o resultado desse grande milagre? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. São João 11, 45. Continuando ainda sobre o mesmo assunto, pergunta 22. Que disseram os fariseus em vista do interesse suscitado em torno de Jesus por esse milagre? Eis que toda a gente vai após ele. São João 12, verso 19. Então, meus amados, nós vemos aí que este milagre de Jesus curando a Lázaro foi um dos milagres assim mais impactantes, porque Lázaro já estava morto, enterrado há 4 dias, já cheirava mal. E ali existiam muitos sacerdotes também. E quando Jesus ressuscitou a Lázaro e eles viram aquilo, eles ficaram enciumados, com ódio de Jesus, querendo ainda mais destruir-lhe a vida, para barrar esse ministério que estava chamando a atenção de muitas pessoas, né? Pergunta 23. Que apresentou Jesus ao povo como base da confiança nele? Vamos ver a resposta aí. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. São João 12, 19, 14, verso 11. Então, nós vemos aqui que Jesus apresentou os seus milagres, as suas obras, como uma base segura na qual as pessoas podiam confiar que quem atuava por meio dele era o Pai, que ele não estava ali por acaso, que ele não era qualquer um, mas que ele era realmente uma pessoa vinda do Pai, o Filho de Deus, o Messias esperado, para realizar todos esses sinais. Penúltima pergunta, pergunta 24. Empregou Jesus meios comuns na realização de seus milagres? Vejamos a resposta. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe:
Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. São João 9, 6 e 7. Ver também São Marcos 7, 33 e 35, 8, 23 e 25 e 2 Reis 5, 1 a 14. Então nós vemos que Jesus ele empregou realmente meios comuns. Por exemplo, esse foi um meio muito comum, né? Quem em sã consciência faria isso hoje para curar a cegueira de uma pessoa de nascença? Cuspir na terra, fazer ali barro, passar no olho da pessoa e mandar ela lavar, aí ela está curada. Então isso mostra que Jesus usou um meio simples, mas o segredo não era no barro, no cuspe, na saliva de Cristo, mas no poder que atuava por meio dele, que era o poder de Deus, de seu Pai. É aí que estava o segredo. Última pergunta, pergunta 25. Por que foram os milagres de Cristo registrados pelos escritores inspirados? Vejamos a resposta. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. São João 20, 30 e 31. Então, meus amados, esses milagres eles foram escritos para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus realizou muitos outros milagres que não estão escritos na Bíblia. Mas somente esses milagres, eles são suficientes para nos ajudar a crer, para nos levar a crer que Jesus realmente é o Filho de Deus. Aí nós temos uma lista, né, com os milagres de Jesus, que eu coloquei aí no final do estudo, escaneei a página do livro aí que está a lista com os milagres, mas em algumas Bíblias também é possível perceber isso, quando as Bíblias têm um suplemento final, né, onde tem ali a lista dos milagres, das parábolas, é possível também perceber esses milagres. Então este foi o nosso estudo de hoje, eu espero que você tenha percebido que Deus pode realizar milagres na sua vida ainda hoje, se você crer, se você tiver fé, e que Ele assim o faça. Se você está precisando de um milagre, de uma cura, Deus ele pode realizar isso na sua vida. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela atenção, pela audiência de cada um de vocês. E até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.